A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos irmãos, a todas minhas queridas irmãs. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, Débora Franco. Seja todos muito bem-vindos ao canal Foco na Sã Doutrina. Este canal é voltado para pregoar o verdadeiro Evangelho de Cristo a todas as vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo, tá bom? Hoje eu quero meditar com os irmãos no livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 6 e 7, que diz assim, Efésios, capítulo 6 e o versículo 6 e 7. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos ensinar, através deste contexto sagrado, daqueles que fingem viver a verdade, ou melhor dizendo, daqueles que estão andando de aparência. Você conhece aquelas pessoas que dentro da igreja é uma coisa, é uma pessoa, mas quando sai fora da igreja, quando põe o pé fora da igreja, aquela pessoa é totalmente diferente. As suas obras não condiz com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Como vemos no texto sagrado, o nosso objetivo nunca deve ser para agradar aos homens, mas sim fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que deixam de agradar a Deus para agradar aos homens aqui desta terra. E desde já eu quero te fazer uma pergunta, porque é importante nós nos examinarmos a nós mesmos. Será que você tem feito verdadeiramente a vontade de Deus? Ou você não é mais um que está usando de engano dentro da casa de Deus? Queridos, hoje em dia, vemos uma total rebeldia ao que a Bíblia nos orienta. Não enxergamos mais vidas transformadas, não conseguimos distinguir se a tal pessoa é crente ou não é. Isso porque, meus amados irmãos? Porque tem muitas pessoas andando de aparência, fingindo viver a verdade e que não faz a diferença. A Bíblia vai nos dizer em Malaquias 3,18 que o Senhor, Ele virá outra vez. E quando Ele vir outra vez, Ele verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Queridos, é importante entendermos que o verdadeiro cristão, ele deve ser reconhecido. O verdadeiro cristão, ele é luz. O verdadeiro cristão, ele brilha em meio às trevas. Aonde um servo de Deus, aonde uma serva de Deus chegar, ele é para ser reconhecido por todos. Isso porque, meus irmãos? Porque aquele que serve a Deus de verdade, aquele que agrada somente ao Senhor e não aos homens, ele é uma pessoa diferente dos demais, porque ele age diferente, ele fala diferente, ele se veste diferente. O crente, ele é reconhecido até pela sua forma de falar, até pela nossa linguagem, que deve ser sã e irrepreensível, diz a Bíblia Sagrada, nós devemos sermos reconhecidos. O crente, ele não anda segundo o curso deste mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, as concupiscências da carne, o amor do Pai não está nele. Então entenda uma coisa, se um crente chegar a um lugar e ele não for reconhecido como cristão, se as pessoas não, ao olharem você, não distinguir se você é crente ou não é, saiba de uma coisa, meu querido e minha querida, alguma coisa de errado tem, porque nós somos luz, nós brilhamos em meio às trevas. Aqueles que estão em treva, a Bíblia diz que não sabe para onde vai. E as pessoas do mundo, elas estão na escuridão. E quando nós chegamos em algum lugar, nós temos que resplandecer a glória de Deus.
A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia também vai nos dizer que nós devemos imitar a Cristo. Então, quando nós chegamos em algum lugar, nós devemos parecer com Cristo. Amém, meus queridos irmãos? É impressionante como viver a verdade, guardar a doutrina, defender a palavra do Senhor deixou de ser primordial, deixou de ser prioridade para muitos, porque na verdade o que vemos são cristãos que professam falsamente, dizendo que adora o Senhor, que pratica a doutrina, que caminha na verdade, mas na realidade vivem uma vida de fachada na igreja. E fora são como o mundo, agem, falam, andam conforme o curso deste mundo. Meus queridos irmãos, existem muitas vidas que dentro da igreja é uma coisa, mas quando sai fora da igreja é uma pessoa totalmente diferente. Se você é uma pessoa desse tipo, saiba que você está andando em falsidade. Saiba que a sua vida é uma mentira. Você acha mesmo que andando em mentira nós herdaremos o reino dos céus? A palavra do Senhor vai nos dizer em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que nenhum dos mentirosos entrará no reino dos céus. Então, meus queridos irmãos, estas pessoas que na igreja é uma coisa e fora da igreja são outras pessoas, agem diferente, as suas obras, as suas atitudes são diferentes, você está andando em mentira, você está sendo falso, você está não enganando a Cristo, mas você está enganando a si mesmo. Meus queridos irmãos, existem muitas vidas, muitas irmãs que vão para a igreja de saia, mas quando você vê a irmã outro dia fora da igreja, quando você vai ver ela lá na rua, em casa, em qualquer outro lugar que seja, aquela irmã já está de calça comprida, escandalizando a palavra do Senhor. Do mesmo modo, os irmãos na igreja de calça, na rua, quando você encontra ele está de short. Quando você vai ver ele na casa dele, está sem camisa. Aleluias, glória a Deus. Meus queridos irmãos, muitas irmãs que na igreja usam saia comprida, descendo abaixo do joelho, até mesmo na canela, eu mesmo já vi. Mas quando você vê ela em casa, mas quando você vê ela na rua, já está com a saia indecente. Ou seja, esta pessoa tem dois guarda-roupa, um de ir para a igreja e outro de ficar em casa e outro de ir para qualquer outro lugar que seja. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos que não têm televisão em casa, mas quando vai na casa do amigo que é descrente, quando vai na casa de um vizinho, não perde a oportunidade de olhar para a televisão, de olhar para a besta que tem tirado a visão de muitos. Essa é a realidade, meus irmãos. A verdade ela pode até doer, mas a verdade ela tem que ser dita. O Senhor Jesus nos ensinou a pregarmos a palavra em tempo, fora de tempo. Porque, meus irmãos, Jesus está voltando e existem muitas vidas que estão desapercebidas, não estão notando os sinais que estão se cumprindo. A palavra do Senhor, ela nos exorta. A palavra do Senhor, ela nos repreende. A palavra do Senhor, ela nos corrige. E o Senhor Jesus, ele só corrige aquele que ama. O Senhor só corrige aquele que tem por filho. É igualmente o nosso pai e a nossa mãe. Eles só nos corrigem porque ele nos ama, porque eles querem o nosso bem. Você já viu um pai repreender uma outra pessoa que não é filho dele? Não, meus irmãos. O pai só corrige aquele que tem por filho. O pai só corrige o filho. Então, se você não é repreendido por Deus pela palavra do Senhor, você não é filho de Deus, mas você é filho da desobediência. A palavra do Senhor diz que nem todos são filhos de Deus.
Existem os filhos da desobediência. E quais são os filhos da desobediência? Aqueles que contrariam a palavra de Deus. Aquelas pessoas que a Bíblia manda você ir para um lado e você vai para o outro. Os filhos da desobediência são aquelas pessoas que andam de mentira, que andam de fachada dentro da igreja. Em casa é uma coisa, na igreja é outra. Todo lugar que você vai é uma pessoa diferente. Queridos, dentro da igreja você pode fazer como quiser. Você pode cantar em pecado, você pode profetizar em pecado, você pode fazer o que você quiser, mas você só não vai poder fazer uma coisa, que é entrar no reino dos céus da maneira que você vive, da forma como você age. Muitas pessoas, meus irmãos, tentam esconder a sua vida pecaminosa dos irmãos, do pastor, do amigo, do vizinho, mas eu quero te dizer uma coisa, que você pode tentar esconder a sua vida de todas as outras pessoas, mas Deus está com os olhos bem fixados sobre a sua vida. Não adianta tentar enganar a Cristo, porque eu conheço muitas vidas que pensam que esconde a sua vida, que tentam esconder a sua vida pecaminosa diante de Deus. Mas o Senhor Jesus contemplou a Jonas até mesmo dentro do ventre da baleia. Então o Senhor, Ele te vê todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Saiba de uma coisa, que o Senhor está contemplando você todos os minutos da sua vida. Porque, queridos, não adianta você tentar fingir ter a presença de Deus na igreja e fora dar mau testemunho. Assim você está escandalizando ao Evangelho de Cristo. E Deus está vendo tudo. E saiba que não há mentira que prevaleça. Não há máscara que nunca caia um dia. Se você vive de fachada, um dia a tua máscara cai. Aleluias, glória a Deus. Então, enquanto temos tempo para nos arrependermos, é momento para isso. É momento para se converter, para se consertar com Cristo. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus vem arrebatar a sua igreja. Nem até mesmo Jesus, ele sabe, mas só o próprio Deus. Só o Pai sabe a hora que ele vai arrebatar a igreja de Cristo. Meus irmãos, em relação à modéstia, vemos mais uma vez a igreja de Deus contrariando as ordenanças do Pai. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, são pessoas que andam desordenadamente, com a sua vida toda atribulada, mas que ainda prega, que ainda canta, que tem oportunidade na igreja. São irmãs, meus queridos irmãos, de saia apertadas, saias agarradas no corpo, com a vida cheia de falsidade, cheia de vaidade, de lascívia, sensualidade. A vaidade está dominando o coração de muitos. Aleluias, glória a Deus. Os irmãos, meus queridos irmãos, ficam todos barbudos, de bigode, mas quando vai para a igreja, ele corre para tirar o bigode. Meus queridos irmãos, é tempo de mudarmos as nossas atitudes, é tempo de revermos os nossos conceitos para Deus. Temos que ser santificados, corpo, alma e espírito, todos os dias, todas as horas, não importa se é na igreja, se é em casa. Temos que ser santificados em tudo. Aleluias, glória a Deus. Queridos, muitas pessoas falam, irmã Débora, mas roupa não leva ninguém para o céu. Queridos, o verdadeiro cidadão do céu, aquele que sabe que estar aqui na terra de passagem, mas que a sua morada é lá no céu, ele sabe como se vestir. Até porque a roupa, ela define o nosso caráter. Então temos que sermos obedientes à palavra do Senhor, andarmos as irmãs, os irmãos também, devemos andar com modéstia, com pudor, com temor e obediência à palavra do Senhor.
A doutrina do Senhor Jesus é a mesma. A doutrina não mudou, porque a palavra do Senhor, ela é imutável. A palavra do Senhor, ela jamais mudará. Ela permanecerá hoje, amanhã e permanecerá eternamente. Aleluias, glória a Deus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que o que está acontecendo é o que está escrito na Bíblia Sagrada, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E existem muitas pessoas largando o primeiro amor. Pessoas que eu conhecia que antes tinham sua vida no altar, que tinham uma vida consagrada, santificada ao Senhor, andava com saia lá nas canelas. E hoje a situação é só Jesus para ter misericórdia. Muitas pessoas que estão quase desviadas dentro da igreja, porque não adianta você ter uma rotina diária de ir todos os cultos, não faltar nenhum, cumprir toda a agenda dos cultos semanais e você viver uma vida pecaminosa. Não adianta, meus irmãos. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não vamos contrariar aquilo que Deus instituiu, porque tudo que o Senhor deixou escrito na palavra dele, nas escrituras sagradas, é para o nosso bem e para o nosso crescimento espiritual. Muitas das vezes não agradamos ao Senhor, mas por outro lado, enaltecemos ao homem, lhe agradando, fazendo a sua vontade. Muitas das vezes queremos passar a imagem de um servo fiel a Deus e ao mesmo tempo viver como as pessoas do mundo vivem. E isso não tem concordância. Ou há de servir a Deus em verdade ou caminharemos na perdição. Não existe essa de você hoje andar na carne, amanhã você andar no espírito. Não existe essa de hoje você agradar a Deus, amanhã você está fazendo a vontade do diabo. A Bíblia diz que não tem como nós servir a dois senhores. Ou você vai amar a um e você vai odiar o outro. Então, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Ou você é verdadeiro filho de Deus ou você é filho do diabo. Aleluia, sabemos que quem anda por aparência anda na mentira, ou seja, está evidente que a verdade nunca entrou dentro do seu coração. Quando vivemos por aparência, muitas pessoas dizem que são santos, separados, escolhidos por Deus, mas na verdade andam falando do próximo, falando mal do próximo, tendo uma vida de contenda. Essas pessoas não têm o fruto do Espírito Santo em sua vida, muito menos a presença do Senhor em suas vidas. Porque onde há o pecado, o Espírito Santo de Deus não habita. Porque a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que só há uma coisa que separa, que faz divisão entre o homem e Deus. E essa coisa chama-se pecado. Aleluias, glória a Deus. E o pecado ele não dói, o pecado ele é gostoso. Aleluias, glória a Deus. Meus queridos irmãos, existem muitas vidas que dizem assim, que peca hoje, mas falam, não tem nada não, é isso, é aquilo, não tem nada a ver, é normal. E quando nós formos olhar, meus irmãos, o pecado, as consequências do pecado já têm destruído a vida espiritual daquela pessoa. Quando nós formos olhar, aquela vida já está morta na presença de Deus. Porque, meus irmãos, o diabo, ele sabe o teu ponto fraco. E é nesse teu ponto fraco que ele vai agir. E aos poucos o pecado vai te derrubando. Não é de uma vez que um crente cai. Não é de uma vez. É aos pouquinhos. Hoje você faz uma coisa aqui que desagrada a Deus, amanhã você faz outra e aí pronto, quando você for ver, você não tem mais nem forças para se levantar. Mas glória a Deus, aleluias, hoje você tem a oportunidade, a chance de fazer tudo diferente, de colocar a sua vida no altar. Porque onde há pecado, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus não habita. Se o seu templo está sujo, o Espírito Santo não está dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus só habita naquela pessoa que não tem as vestes manchadas. O Espírito Santo de Deus só entra nas vestes brancas.
Se você está com a sua vida no altar, o Espírito Santo mora dentro de você. Mas se você está em pecado, saiba que o Espírito Santo não está dentro da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Às vezes pode até ser que as pessoas te vejam um servo de Deus, mas Deus que sonda a tua vida sabe do profundo e do escondido. Saiba que ninguém pode mentir para Deus. É extremamente perigoso quando deixamos que a nossa adoração seja uma mentira, porque, meus irmãos, Jesus, Ele não quer que nós sejamos, Jesus não quer ser apenas um complemento em nossas vidas. Ele quer ser o centro, Ele quer ser prioridade em nossas vidas. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele quer olhar para você e te chamar de amigo, pois quem não faz a vontade de Deus constitui-se o seu inimigo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus, é inimiga contra Deus. Então, meus irmãos, se você é amigo de Deus, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Então, a partir de hoje, vamos decidir dizer não ao mundo, às concupiscências da carne, às tentações do diabo. Vamos dizer não a tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, e assim nós poderemos ser amigos de Deus e entrarmos nas mansões celestiais quando assim o Senhor arrebatar a sua igreja. Precisamos rever os nossos conceitos, mudar o nosso estilo de vida e aquilo que chamamos de adoração. Precisamos fazer a vontade de Deus e não viver afundado em um mar de pecado. Jesus quer fazer morada na tua vida, mas para que isso aconteça, é necessário que você se arrependa. Quando você decidir andar em retidão, obedecer a palavra, andar na sã doutrina, não importa se você irá ou não agradar aos homens. Não se importe, meus irmãos, não se preocupe com as palavras das pessoas, com as palavras negativas que virão vir até você. Deixe de lado tudo aquilo que te atrapalha de ter uma vida espiritual com Deus. E saiba que o que realmente importa é aquilo que o Senhor tem para dizer a respeito de nós. Porque somente Deus, Ele sabe qual é o melhor para mim e para você. Amém? Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Espero que esta palavra tenha falado não só ao coração dos irmãos, mas tenha certeza que falou comigo também, porque esta palavra veio direcionada do céu. Vamos ser praticantes e ouvintes e praticantes também da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.